primeiro. Amém? Pronto, já falei muito. Então agora abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Hebreus 4. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo 14. Hebreus 4, a partir do verso de número 14. Amém? Diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que nós professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Agora, vá para o capítulo 10 de Hebreus, ainda em Hebreus, agora no capítulo 10, a partir do verso de número 19. Diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que aproxima-se o grande dia do Senhor. Deus, eu clamo a tua graça e misericórdia, a fim de que tudo aquilo que for dito aqui seja segundo a tua palavra, segundo a orientação, instrução do teu Santo Espírito, que aquilo que não condizer com a tua palavra, que eu me encargue, que o Senhor não permita que eu vá, mas aquilo que é da tua parte, que, Senhor Deus, venha com o roteiro do Espírito Santo, para penetrar em cada coração, em cada consciência, com o desejo, Pai, que haja transformação, despertamento, libertação, porque a tua palavra ela não volta vazia. Antes ela faz aquilo que lhe apraz. Eu peço, Senhor, que assim aconteça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez, eu espero que aconteça, eu termine hoje de falar sobre sermos sacerdotes. Eu, quinta-feira, pretendo acabar de falar sobre uma igreja relevante. Eu comecei quinta-feira passada falando sobre uma igreja relevante, falei hoje de manhã. Agora à noite eu pretendo terminar de falar sobre sermos sacerdote e quinta-feira terminar de falar sobre sermos uma igreja relevante, ainda que tanto uma coisa como outra estejam sempre dentro das pregações, se de fato as pregações forem bíblicas. Quando nós falamos na semana passada, eu falei aqui, vocês estavam presentes ou que ouviram posteriormente através da gravação, eu estava falando que lá em Levítico 19 vai dizer que o desejo de Deus, mesmo antes de ele levantar sacerdotes, é que ele tenha ou que ele pudesse levantar uma nação de sacerdotes. Isto é, não é uma nação que contenha sacerdotes, mas uma nação de sacerdotes. E aí Pedro, em 1 Pedro 2,5 até o versículo 9, Pedro vai tomar essa passagem de Levítico e vai dizer que o Senhor nos levantou como nação
Senhor um dia sonhou, ela está se levantando, e isso é, ela começou a se levantar através do começo da igreja, dos primeiros cristãos, e continuará a se levantar até o dia que a igreja seja arrebatada. E aí, quando a gente abre, se você puder acompanhar aí, por favor, no Apocalipse 22, no versículo 3, vai estar escrito que nós, que é esse povo de sacerdote, a igreja do Senhor, quando ela for arrebatada e estiver diante do Senhor, vai dizer que essa igreja, esses sacerdotes, viverão para servir a Deus. Está dizendo ali, os seus servos o servirão. Quando nós lemos a segunda passagem daqui de Hebreus, a segunda passagem de Hebreus, ela vai estar dizendo que nós temos que praticar a lei, nós temos que servir, nós fomos chamados para isso. E aí eu quero entrar um pouquinho rapidinho na história da igreja. Dia 30 de outubro, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Reforma essa que aconteceu no ano de 1517, quando Martim Lutero, um monge católico, ele estudando a Bíblia, ele se dedicando à Bíblia, ele insatisfeito com a maneira que a religião da época operava, usava o nome de Deus. E aí eu quero que vocês me acompanhem, por favor. Quem lembra da igreja, que eu não vou citar o nome, né? Mas da denominação, da religião que reinava, que governava na época, vai lembrar que só os sacerdotes eclesiásticos que tinham poder sobre o povo. Eram eles que diziam quem era abençoado e quem não era, quem era pagão e quem não era. Eram somente eles que tinham acesso à Bíblia Sagrada. Antes da Reforma Protestante, quando nós vamos falar sobre os pré-reformadores, havia um homem chamado John Hus. John Hus, ele era padre. Ele foi considerado herege porque um dia ele orou a Deus, ele clamou a Deus em voz alta e na presença do povo. E isso era condenado. Só podiam orar os sacerdotes e mesmo assim dentro do templo. Não sei quem aqui pegou quando a igreja, ainda essa denominação, ela fazia lá a sua liturgia em latim. Não sei se vocês lembram disso, né? Que o pessoal entrava e não entendia nada, só conseguia no máximo falar o amém junto com o sacerdote que lá estava. E esse povo é da onde pertencia o nosso reformador, Martinho Lutero. E Martinho Lutero, ele começa a estudar a Bíblia e ele fala: olha, além de não ter que pagar indulgência para a salvação, além disso aí estar errado, porque está escrito em Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé. Além disso está escrito, ele entendeu que o sacerdote, aquilo que a gente chama de sacerdote universal. E é isso que a gente ouviu, que a gente falou nas pregações do domingo passado, onde Pedro vai dizer que todos nós hoje somos sacerdotes. Por que todos somos sacerdotes? Porque antigamente era Arão o sumo sacerdote. E aí, quando a gente leu sobre Jesus Cristo, vai dizer que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, não é mais Arão. E aí, quando a gente estuda toda a carta de Hebreus, vai estar escrito que o sumo sacerdote, todo ano, ele tinha que se apresentar diante do povo e depois diante de Deus, para poder representar o povo diante de Deus, a fim de que o pecado do povo fosse perdoado e que Deus agisse com misericórdia para com o povo. Todo ano isso era feito. E aí o escritor de Hebreus vai dizer que Jesus Cristo fez isso de uma vez por todas, porque Ele é santo, Ele não precisa
precisa estar se santificando, ele não precisa estar todo ano se oferecendo. Ele se ofereceu uma vez por todas, e por isso que os Hebreus vai dizer que ele é o nosso sumo sacerdote. E aí, quando nós lembramos o véu que fazia a separação entre nós, quando o sumo sacerdote se entrega como cordeiro em favor de mim e de você, Mateus 27, 51 diz que o véu rasgou-se de cima a baixo. A partir de então, eu e você podemos entrar no Santo dos Santos, podemos estar diante da glória de Deus, porque nós temos um sumo sacerdote que constantemente está lá. E através desse sumo sacerdote, eu e você nos tornamos sacerdotes, nação de sacerdotes, onde não precisamos de mediador para chegar diante de Deus, porque todos temos um só mediador, que se chama Jesus o Cristo. Não é padre, não é papa, não é bispo, não é pastor, não é pastor Rogério, não é irmãozinho da oração, não. O nosso mediador é Jesus Cristo. Por isso que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque é Jesus. E como eu falava hoje na escola dominical, Jesus nos basta. Só que quando Lutero entende isso, ele pega no dia 30 de outubro 95 teses, vai lá na igreja e ele escreve lá essas 95 teses que vai contra tudo que a denominação dele fazia, pregava. Agora preste atenção rapidinho que eu vou trazer para algo contemporâneo. Em algumas igrejas hoje, evangélicas, há pessoas que dizem que elas são as que abençoam ou não o povo. Elas chegam a dizer que tem que estar debaixo da cobertura espiritual dela. Eu sei quem já ouviu isso aí. O pessoal então que vem do G12, do MDA, as igrejas que dizem ter apóstolos, tem muito disso. Não, se sair debaixo da minha cobertura, você está em pecado, ou você está em maldição, colocando-se eles como se eles fossem hoje aquilo que Adão um dia foi. E essa denominação que eu estou falando, quando se levanta no terra, era isso que eles estavam fazendo de novo, levantando homens como se fossem eles a herança ou da descendência de Arão, e eles que podiam chegar diante de Deus para apresentar os homens e chegar diante dos homens para falar em nome de Deus. E veio o anjo do terra e fala: tudo isso está errado. Novo caminho nos foi dado. Jesus é o caminho. Todos podem ir ao Pai através dele. E aí Pedro vai dizer essa coisa linda: nós somos sacerdotes reais, nação santa, por propriedade exclusiva, peculiar de Deus. E quando a gente lê isso, gente, é algo assim fantástico. Sabe, a cega não precisa de mim para falar com Deus. Ela pode falar com Deus a hora e onde ela quiser. Não precisa mais de estar num lugar consagrado. Porque se ela é mulher de Deus, é templo do Espírito Santo, onde ela estiver, existe a consagração pela vida dela no caminhar com Deus. Então ela tem toda a liberdade de falar com o Pai, onde quer que seja, através do único mediador, que é o nosso sumo sacerdote, Jesus o Cristo. Aleluia. Então a primeira coisa que eu quero que a gente entenda: se você não tem hoje intimidade com Deus, só tem um Pai, é você, ninguém mais. Quando nós cantamos aqui, eu não lembro a letra direito, mas falava sobre manifestar a glória, alguma coisa assim, que uma das músicas que nós, a glória do teu poder, que era do teu poder. Isso é bíblico e é glorioso, mas quantos de nós, de fato, temos uma vida compreendendo que temos acesso livre a Deus e podemos ter uma vida de intimidade com Ele, onde a glória dele vai se manifestando e se cumpra a palavra de Deus que fala que a gente vai crescer de glória em glória? Como é a nossa vida com essa compreensão
que Deus se fez homem e abriu, otorgou um novo caminho para eu e você termos direito, acesso ao acesso que vai direto ao Pai, a fim de vermos a sua glória. Porque quando a gente fala desse direito que a gente adquiriu, é coisa linda. A gente fala, maravilha, eu não preciso estar ajoelhado diante de ninguém pedindo perdão pelos meus pecados. Eu posso ir direto ao Pai e falar, Pai, perdoe porque eu pequei contra ti somente pequei, fiz o que não era reto aos teus olhos, eu pequei nisso. Eu posso ir direto ao Pai e dizer, Pai, eu necessito dessa graça, eu necessito dessa bênção. Pai, eu quero ser cheio do teu Espírito. Pai, eu quero ser renovado, eu quero ser restaurado. Pai, eu quero ouvir a sua voz para saber a direção que o Senhor tem para a minha vida enquanto eu respirar. Eu peço tudo isso ao Senhor, em nome de Jesus. Isso é coisa gloriosa demais, amigo. Você hoje não pode chegar e falar com o presidente. Talvez muitos de nós hoje não possam chegar e ter um contato direto, eu disse talvez, com o bispo. Você pode falar com o Criador de todas as coisas. Tu pode falar verbalizando, tu pode falar em pensamento, mas tu podes e deves falar com o Criador de todas as coisas. E como a gente negligencia isso? Às vezes a gente fica tão feliz porque encontrou alguém famoso. Dependendo da inclinação, a gente quer tirar foto, quer fazer uma selfie, quer qualquer coisa, a gente quer pedir autógrafo. E a gente pode falar com aquele que diz para estrela, fique aí, só sai quando eu mandar onda, aqui é o teu limite. Vida, agora eu dou, vida, agora eu tiro. Todo o poder pertence ao Senhor. E Ele nos elegeu, nos levantou, nos comprou, nos purificou, nos justificou, nos santificou, para podermos falar com Ele, ter acesso à glória dEle onde e quando quisermos. E a gente não valoriza esses negócios. Porque quando a gente fala isso, a gente precisa entender o Velho Testamento. Porque quando Deus levanta os sacerdotes, é porque o homem, o povo, não podia chegar diante de Deus. E mesmo sendo sacerdote, ou sumo sacerdote, ele tinha que ter uma vida impecável para chegar diante de Deus. Quando ele nos fez sacerdote, não que a vida impecável não seja exigida, e se Deus der graça no final eu vou falar sobre isso, mas ele fez com que todos possam chegar diante dele. E aí eu vou usar uma frase que eu já usei um dia aqui na pregação, lembrando da minha época de fuzileiro naval, quando eu tinha o sargento Johnny, que ele falava assim, ó, não confunda a liberdade com libertinagem. Isto é, tu tens essa liberdade, mas não a use sem temor, não a use de qualquer maneira, não a use sem tremor. Não ache que Deus pode lembrar dele da hora que você quiser, que você pode servi-lo da maneira que você quiser. Temos que lembrar dele todo o tempo, e o jeito de servi-lo é como ele espera que assim seja. Amém, amados? Amém. Mas ele nos deu essa graça, essa possibilidade de chegar diante dele e sermos sacerdotes. E isso nos alegra. Só que a gente esquece a outra parte, porque ser sacerdote implica em trabalho, implica em sermos servos. Marcos 10, no versículo 45, salvo engano, o Senhor Jesus vai dizer que Ele veio para servir. E olha que é o sumo sacerdote. Não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Quando nós lemos em Apocalipse, que está falando depois da igreja arrebatada, é o último capítulo de Apocalipse, é a
estarão lá para servi-lo. E olha que a gente está falando depois do arrebatamento. Eu não sei como vai ser, mas tem gente que acha que depois do arrebatamento não vai ter trabalho. Eu não sei como vai ser esse trabalho, mas está escrito que nós vamos adorá-lo, está escrito que nós vamos servi-lo. Agora vamos lá. Está entendido que Deus quer que todos nós, sem exceção, sejamos sacerdotes? Amém? Está entendido? E se está entendido, então tem que ser entendido que todos nós fomos chamados para trabalhar. Todos nós fomos chamados para servir. No domingo à noite, entre alguns chamados que eu e você temos como sacerdotes, eu falei sobre a vida de oração, de orarmos por nós mesmos, mas de principalmente orarmos pelos outros. E quando a gente vai ver as orações de Paulo, as orações de Daniel, repare lá, desde a oração desses homens, eles quase sempre, esmagadoramente, quase sempre, eles estão intercedendo pelo povo. Porque a função do sacerdote é levar o povo a Deus e apresentar a Deus ao povo. Hoje, todo mundo sabe que está acontecendo a guerra em Israel. Mas eu não sei quantos aqui sabem do terremoto que aconteceu no Afeganistão ontem, onde mais de 2.000 pessoas já foram mortas ou encontradas, mortas, fora a que estão sumidas. Um terremoto que na terra do Afeganistão não era visto, não era presenciado há muito tempo. E se a gente for estudar a história do povo hebreu que vira o povo judeu, você vai ver que o território do Afeganistão faz parte da história da caminhada do povo de Deus. A guerra que está acontecendo no coração do povo, onde nasce o povo de Deus, onde Jesus esteve. Os sinais estão aí, a tua me mandou hoje um vídeo. Os sinais estão aí para quem quer ver e para quem não quer ver. E Deus conta comigo e contigo para termos uma vida de oração o tempo todo. Como está a tua casa? E quando eu digo casa, eu estou dizendo sua marido e filhos, não, de maneira geral. Estão perdidos e talvez há muito tempo que tu não oras por eles para a salvação da vida deles. Quantos vizinhos você chama de gente boa, gente amiga, e que tu não ora pela vida deles, ou amigos de trabalho? Quantas pessoas na rua que a gente passa no dia, vivendo situação de rua, que nosso coração não se compadece mais para orar por essas pessoas? Quantas vezes nós paramos para, e não é que tem a ver com o partido, não, está escrito que nós temos que orar pelos nossos governantes, para que haja paz sobre a nossa terra, sobre a nossa nação. Qual foi a última vez que você orou pelos governantes? Não fala, olha só, se ele for mãozinho, tu ora com ele, se ele for mãozinho, tu não ora com ele, não está escrito. Está escrito que nós temos que orar pelos nossos governantes para que haja paz. Às vezes a gente, nessa briga louca que a gente entrou aí de partido político, e aqui eu não estou falando que ninguém tem que ter posição, estou falando sobre brigar com partido político. E aí, dependendo de quem está no governo, a gente ora a favor ou não, porque a gente ainda não aprendeu que a Bíblia fala que a gente tem que orar por todos os governantes para que haja paz. Outra coisa que a gente falou semana passada é sobre estar apto, capacitado para ensinar, para instruir, porque o sacerdote do Senhor, uma das obrigações dele era instruir as pessoas na palavra de Deus. Talvez se eu perguntar aqui, a gente saiba muito de revistas, de sites, de time de futebol e desculpa os tricolores, que meu time ganhou hoje 2-0, né? A gente saiba tudo de um montão de outras coisas e pouquíssimo da palavra de Deus. Escuta só, eu sou pastor de vocês até Deus sabe como.
E uma coisa que eu sei que eu fui chamado para fazer é para ensinar. Isso é Bíblia. Eu ainda vou pregar aqui um dia sobre o que é o chamado pastoral e o que a gente se tornou ser um chamado pastoral. Mas uma das coisas que eu sei que eu fui chamado é para instruir. Eu posso ser pior do que o montão, e sei que sou, e posso ser melhor do que alguns. Mas uma coisa eu posso afirmar diante de vocês e de Deus: eu não perco uma oportunidade de ensinar para vocês a palavra de Deus. Estou mentindo? E se quem não aprende por quê? Não quer. Então, se não quer aprender porque ele quer ser sacerdote. Se não é sacerdote, então não é povo de Deus. Porque Levítico 19:5 diz que ele queria levantar uma nação de sacerdotes. 1 Pedro 2:5-9 vai dizer que ele levantou, fez de cada um de nós sacerdócios real. E se nós não somos, a culpa é só sua. Deus já não tem mais nada a ver com vocês, e o pastor de vocês não tem culpa nenhuma sobre isso. Agora, uma outra coisa que o sacerdote ele tinha que fazer era a obrigação de todos. Estou falando do sumo sacerdote é Jesus. Nós, enquanto sacerdote, uma das coisas que a gente tinha que fazer era se preocupar com a saúde do povo. Saúde física, na Bíblia não fala, mas a gente tem saúde emocional, psíquica, era diagnosticar quem estava mal no meio do povo. E não é diagnosticar para ser um fofoqueiro, não. É diagnosticar para cuidar. Tanto que naquela época Deus ensina os sacerdotes como cuidar de leproso, entre tantas outras coisas. Hoje se depende, isso que eu digo hoje, eu tenho tempo, que saber cuidar do corpo, em termos de banho, essas coisas todas, começou na Bíblia, começou em Levítico. Deus fala para a gente se preocupar como que o outro está. Vocês já repararam? Isso aqui, por favor, não é mérito meu, apenas eu quero ser aquilo que Deus me chamou para ser. No que depende de mim, eu tento falar por um, igreja cheia ou igreja vazia. Porque às vezes num abraço, num olhar, tu sabe se a pessoa está bem ou não. Alguns aqui já experimentaram, outros falam assim, tu não está com a carinha muito boa não, o que aconteceu? Mas se a gente não chega perto, a gente vai saber disso, sabe quando? Nunca. Ou então tu vais para casa e fica pedindo, Senhor, me revela, e Deus falou, estava lá do teu lado hoje. Lá do teu lado, na igreja. Você não teve preocupação alguma para cuidar, para saber se o outro precisa daquilo que tu tens, porque tu foi chamado para servir, tu foi chamado para ser socorro do outro. Uma das coisas que toda igreja que eu pastoreio, eu falo, eu não aceito o membro da igreja que eu pastoreio ter conta de luz atrasada, ter uma conta d'água atrasada, não ter o alimento básico de casa. E quando eu digo não aceito, é porque sim, existe. A igreja tem que socorrer essas pessoas. Se a igreja não socorre, a igreja não é igreja. É qualquer outra coisa, menos igreja. Porque não pode ter necessidade no meio de nós. E esse cuidado é a obrigação dos sacerdotes. Mas sabe de quem a gente acha que é a obrigação? Do pastor. Ou então do Ministério da Ação Social. Ou então da tesoureira. Tem que saber dar jeito de todo mundo para poder socorrer. Mas não é isso que a Bíblia me ensina. A Bíblia me ensina que eu e você somos sacerdotes. Que lá na Nova Jerusalém continuarão fazendo aquilo que é para fazer aqui: servir ao Senhor. E o interessante é que muitas das vezes a gente acha que servir ao Senhor é quando eu estou pregando, é quando eu estou no ministério de música, quando eu estou limpando a igreja. Mas o interessante é que João vai me ensinar que se tu não amas a teu irmão a quem tu vês, tu não pode amar a Deus a quem tu não vês. Paulo
vai me ensinar que nós temos que socorrer a todos, mas principalmente os da fé, os da família, os da casa, a começar por aqui. E se a gente não tem essa preocupação, meu desejo é que a gente se torne povo de Deus no dia chamado hoje, no tempo chamado agora, em nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Levítico 21. Eu não vou falar sobre todas as características que estão aí, versículo 16 ou 17 que começa Apocalipse, ela vai colocar ali e a gente vai lendo. E eu repito, não vou falar de todas, porque quero crer que pelo que eu falei até agora e pelo que a gente vai falar ali, já abriu o nosso entendimento. O Senhor Jesus, falando sobre um dos nossos principais, ou o nosso principal trabalho, Ele vai dizer assim, que a seara está pronta, porém poucos são os trabalhadores. Ora o Senhor, mas isso precisa não, deixa eu ler. Ora o Senhor da seara para que mande obreiros, trabalhadores, ceifeiros. E bota o 17. Aqui está dizendo sobre o que quando começa a vida do sacerdote. Bota agora no 18. Ou será? Olha o que está escrito. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Isto é da descendência de Arão. E aí pode ser, se dependendo do chamado, pode ser sumo sacerdote, lá em Arão, e pode ser sacerdote. O sacerdote, os filhos de Abraão. 2 deles, quando ofereceram um povo estranho, foram consumidos, e ficaram outros 2. Da linhagem deles continuou nascendo os sacerdotes. Só que sacerdote hoje somos nós, porque temos o Senhor Jesus como sumo sacerdote. Mas aí agora o sacerdote fala: ninguém pode ser servo. É óbvio que aqui ele está falando, eu quero que vocês entendam isso, sobre servo fisicamente. Mas eu quero trazer isso para nós hoje, porque estamos falando dos dias atuais. Eu quero trazer isso para o campo espiritual, totalmente espiritual, sobre sacerdote. Não pode ser servo. Uma das características, falando de servo espiritual, e aí fazendo analogia com servo físico, é não conseguir de fato observar as coisas, olhando, para constatar aquilo que está bom ou que está ruim. No caso do cego, ele vai precisar de outros sentidos que ele tem aguçados para perceber as coisas. No nosso caso hoje, como sacerdotes, a gente tem um ditado, né, que diz, não sei se tem aqui, que o cego é aquele que não quer ver. E a gente tem um monte de sacerdotes, ou que dizem ser sacerdotes, que não querem ver. Não querem ver que o mundo está clamando pela minha vida e pela sua vida, para que sejamos respostas de Deus para eles. Não querem ver que já está tudo branquinho e que nós somos obreiros para podermos trabalhar. Não querem ver a dor, a necessidade do outro. Não querem ver que o tempo urge, que os sinais estão aí, como eu falei há pouco, e ainda continuam brincando de ser crente e não levam nem a própria vida a sério como sacerdotes do Senhor, e nem querem ser instrumentos para despertar os outros para que se tornem sacerdotes do Senhor. Se tornaram cegos, espiritualmente falando. Se tornaram cegos a ponto de não conseguirem mais olhar quando é palavra de Deus e quando não é palavra de Deus, quando aquilo adora a Deus e quando aquilo não adora a Deus. Nos tornamos cegos espirituais, nos tornamos cegos para não mais conseguir ver a história bíblica e saber que de Deus ninguém zomba. Nos tornamos cegos. Como eu falei, não vou me aprofundar
creio que já entenderam onde eu quero chegar, o que eu quero dizer, mas vou continuar. Não pode ser aleijado. A melhor tradução, ou melhor, a melhor tradução para a gente entender é coxo, porque ali especificamente está falando do coxo, desse aleijado que ele não consegue andar. Ele tem que ser arrastado, ele tem que ser empurrado, ele tem que ser pego no colo. E aí, levando para a parte espiritual, outros cristãos que têm 10, 15, 20, 30 anos e diz que é cristão e continuam do mesmo jeito. Você tem que arrastá-lo espiritualmente. Você tem que ter alguma motivação diferente para ele poder se tocar, se apresentar, dizer: estou aqui. Você tem que toda hora estar falando: vamos continuar caminhando, vamos que vale a pena. Olha, vai orar, vai estudar a palavra. Todo tempo precisa de um outro para estar fazendo crescer, porque ele não quer crescer, não quer ter maturidade nunca. Nós estamos numa geração que não nos falta conhecimento. Meu Deus, a gente às vezes conversa lá em casa, e aqui eu não sei como que era, mas lá no Rio tem lá a Biblioteca Nacional, lá no centro da cidade. E se a gente queria fazer uma monografia, uma pesquisa, tinha que pegar lá o ônibus ou o trenzinho, e 60 e poucos quilômetros, para podermos chegar lá na biblioteca. E aí lá, passar pelaquela parte toda, eu vinha aqui pegar o livro e ficava lá olhando o que tu estava fazendo com o livro, porque tu não podia correr o risco de rasgar nada, não tinha livro que não podia xerocar de jeito nenhum, então tu tinha que ser tudo ali. Hoje, tu chega no teu celular e se tu não quiseres nem escrever, tu só fala: ô Gugão, quero saber isso. E ele vai te dar lá um monte de opção para saber qual que você quer. Conhecimento não nos falta, mas nos falta maturidade. Maturidade, eu quero dizer, quando a gente deixa de ser coxo, quando a gente se coloca de pé e fala assim: eu consigo andar, eu sou responsável pela minha fé, pela minha caminhada com Jesus. Eu sou responsável pelo chamado que Deus tem na minha vida. Eu sou responsável pelo ministério que Deus me confiou. Eu sou responsável por estar na brecha para interceder junto a Deus em favor de outras pessoas. Eu sou responsável, não preciso que ninguém fique toda hora, todo o tempo todo me carregando, me empurrando, me puxando. Coxos, aleijados espirituais. E está dizendo que se somos assim, nós podemos ser sacerdotes. Estão entendendo, amados? Em nome de Jesus? É que vocês ficam com silêncio, com uma carinha de questão. Eu falar de coração, né? O pregador, isso aí é uma bênção, cara. Você não tem ideia. E aí ele vai dizer que tenha o rosto defeituoso. Tem uma outra tradução que eu não estou conseguindo lembrar agora, mas é que ele está querendo dizer que tu olhas para o rosto, ele não é harmônico, é como se cada parte que tu olhasse, ele tivesse uma cara. Você não tem aquela harmonia no rosto. Não sei quem tem essa outra tradução. A minha fala de nariz chato. Nariz chato, então essa aí não é bacana não. Mutilado. O que isso espiritualmente quer dizer? Você já viu aquele crente que dentro da igreja ele é o santarrão? Quando ele vai lá, ele fala: ó, Deus, aleluia. Aquele que fala assim: olha a pessoa que gosta, sei que você não conhece ninguém assim, mas eu conheço um time bom assim. Mas não acontece aqui não, só acontece no Rio de Janeiro esse negócio. E aí quando sai das quatro paredes, quando vai para casa, quando vai para o trabalho, quando está na roda de amigos, em cada lugar tem uma cara, tem uma pessoa multifacetada, tu nunca sabe quem de fato é. Está dizendo que esses são, que a Bíblia vai falar, de hipóteses, e a gente aprendeu isso na sexta-feira.
os hipócritas, os que usam máscara. Em cada lugar tem uma carinha para mostrar. Está dizendo que esses que são assim não podem ser sacerdotes. Eu só vou falar desse versículo, não vou falar desse texto não. Vai dizer que não pode ter um corpo deformado. Tem uma outra tradução que vai falar também sobre o pé. Não pode ter o corpo é o próximo do pé. Não pode, porque na Bíblia que eu estudei em casa, ela está no mesmo versículo. Não pode ter o corpo deformado. Eu quero terminar, eu ia falar até do pé, mas se eu peço para nós, eu vou terminar aqui. Corpo deformado. A Bíblia fala que a libertação e a salvação que Deus trouxe para nós, ela é íntegra. Ela não é parcial. Uma das coisas, voltando rapidinho para falar sobre Cristo, sobre conhecer a Bíblia, Jesus chega para aqueles religiosos e vai dizer: olha, vocês erram não conhecendo a Escritura. A gente vai encontrar Paulo falando: sem santidade ninguém verá a Deus. A gente vai encontrar a Bíblia falando que a gente tem que crescer na graça, no conhecimento e na sabedoria. A Bíblia vai falar que a gente tem que crescer de glória em glória, de graça em graça. O que a Bíblia nos ensina? Que a gente tem que crescer em todos os sentidos. E aí eu vou trazer de novo para os dias de hoje. Possibilidade disso acontecer, amado, é o que hoje não nos falta. É só dar um Googlezinho. Ou então, para aqueles que gostam de papel, como eu gosto, comprar livro, vir para a escola dominical, vir para os estudos de sexta-feira. Às vezes a gente pega alguém que na área que ela diz espiritual, quer de buscar dons, quer de buscar revelações, quer buscar essas coisas, ela mergulha com afinco. E aí, como a gente começou a estudar aqui sobre ser cheio do Espírito, mas na hora do trato de uma pessoa, ela é uma das piores do mundo. Há outros que têm uma habilidade tremenda para servir, para não tem um negócio ali para consertar, eu vou fazer, tem outro ali, mas quando você vai falar sobre vida de oração, ela não conhece nada, não tem uma vida de buscar a conhecer a Deus, de ter comunhão com Deus. E é óbvio que eu quero crer que vocês entenderam o que eu quero dizer, só para eu pular para o pé, porque o chamado de Deus é para a gente crescer em todas as áreas. Eu sou apaixonado quando Paulo vai falar aos Coríntios, onde ele diz: me vinde fraco para os fracos, me vinde forte para os fortes, me vinde de lei para quem seria da lei, de sem lei para quem não tinha lei. Me fiz de tudo para todos, para ver se de alguma maneira eu pudesse levar alguém a Cristo. Esse mesmo Paulo, George, lá em Filipenses 4:11, ele vai dizer: olha, eu sou experimentado em todas as coisas. Eu sei que tem abundância, sei que tem escassez, sei viver em fartura, sei padecer necessidade, em todas as coisas eu estou experimentado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Era um homem que o que você fosse buscar qualquer área dele, pelo menos o básico ele tinha para falar, onde é que os escritos dele são fantásticos. Mas aí a gente vai pegar Pedro, que o próprio Pedro fala que ele não tinha o conhecimento de Paulo, a ponto de Pedro falar que os escritos de Paulo eram um pouco complicados às vezes de entender. Mas nem por isso Pedro deixa de nos deixar duas cartas. Nem por isso Pedro deixou de ser o discipulador de Marcos, que quando a gente vai ler o Evangelho de Marcos, um bocado de coisa nisso ali, ele aprendeu com Pedro, ele caminhou com Pedro. Então o que eu quero dizer é que a gente tem que buscar crescer em todas as áreas. Porque se você for ler o que Deus havia escrito para os sacerdotes, a roupa, a vida que eles tinham que ter, o sumo sacerdote não foi, então nem se fala, eram exigências pra caramba a peça, para dizer que tem que ser tudo completo. Me perdoa a expressão, não dá para ser crente meia boca. Não dá.
conta com a gente. A Bíblia diz que os anjos queriam anunciar o reino, mas Deus confiou isso a nós. A Bíblia está dizendo que o Senhor fica buscando alguém que esteja na brecha, alguém que ele possa contar. E Ele pagou um preço enorme para que eu e você digamos: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos, que somos os seus sacerdotes. Conte conosco. E aí, por último, vou terminar no pé. Bota lá no pé. Acho que vai ser o 18, 21, 18, eu acho que vai ser. É o 19 já? É porque é lá no meio da minha outra vida toda esse sorriso. Ninguém tem o pé ou a mão defeituosa. Eu não vou falar da mão, eu vou falar só do pé. Eu vou falar de mim e assim, espero em Deus que isso não aconteça, né? Mas quando a gente tem algum problema de saúde, normalmente a gente vai pesquisar todas essas coisas, né? Eu sei se é com vocês assim, pelo menos comigo é. E inclusive eu vi algumas reportagens, porque o nosso presidente recentemente ele fez uma cirurgia parecida com a minha, né? A dele, a única diferença é que ele só colocou me faltou agora a palavra, o negocinho, a prótese. A minha eu ainda tenho que reconstruir a cabeça do fêmur também. Mas a gente vai ver pessoas que foram ter problemas como esse que eu estou, que com o tempo que estão lá no Pilar do SUS, não conseguem mais andar. Tem uma que eu vi com um serralheiro, que o sustento dele era serralheria, trabalhava com ele e a esposa era sua ajudante. Hoje ele só consegue muito mal ir de um cômodo para o outro usando o andador. E por que eu estou contando isso? Está dizendo sobre quem tenha problema no pé. E a gente sabe que normalmente quem tem problema no pé, não é que isso acontece sempre, mas a possibilidade de cair, ela é muito grande. Qualquer tropeço, qualquer esbarrão, qualquer ressaltozinho que a gente dê uma vacilada, às vezes a gente nem está com problema no pé, mas a musculatura não está tão boa, a visão enganou a gente minha sogra, no dia que ela chegou, ela e a Alessandra chegaram na frente, Rosana, no dia que ela chegou. Eu acho que eles chegamos depois, e quando eu entrei, a Alessandra falou: ó, mamãe nem caiu aqui. Que lá na cozinha, pro lado do outro cômodo, que eu nunca gravo o nome daquele, Copa, cozinha, mexe quando eu ensino esse negócio, Copa, cozinha, é um ressalto. E ela não viu para ela, estava tudo nivelado. E aí quando a gente viu, eu não vi, né, a Alessandra um pouco estendido no chão, né, era da minha sogra. Mas a gente tem essa probabilidade para cair. E o que eu quero dizer é que vocês já viram esses crentes que um dia está vindo e outro não. Dia do encontro ele está fervoroso, no outro dia está no mundo. Um dia ele está com a fé maior do mundo, no outro dia ele está será. Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Tem uma pessoa aí famosa da música cristã, que toda vez que essa pessoa volta, ela faz uma música melhor do que antes. Não sei se o pessoal da música aí está na caixa errada, mas a Alessandra já sabe o que eu estou falando. Mas toda hora a pessoa tem uma música linda de que voltou, porque toda hora está saindo e está voltando, está saindo e está voltando. E está dizendo que esses que vivem assim, que são assim, não podem ser sacerdotes. Não podem. Sabe por que não podem? Porque a gente tem de fato que saber quem é Deus para nossas vidas. Porque como você vai representar a Cristo, se um dia tu é sacerdote e no outro dia tu não está nem aí para Jesus? Se um dia tu crê de fato nele e a tua fé foi totalmente abalada, amado, eu não estou falando quando isso acontece uma ou outra vez, entende? Eu estou falando para aquele crente que vive de tempo em tempo, como esse famoso que eu falei aqui, que eu não falei o nome, mas que toda hora ele está voltando. Tinha um outro que esse acho que eu posso falar, que ele já faleceu,
que na época da lei ali do Ivon, o J. Neto, não sei se vocês conheceram o J. Neto. Meu Deus! Como? Tem o J. Neto não, perdão, não é J. Neto. Ai, Jesus, baixinho, varãozinho. Nelson Neto, perdão, J. Neto, não, irmão. Nelson Neto. Meu Deus, o que ele tem de música que ele voltou, tu pode procurar aí umas 5 ou 6, ele vai ter. E eu lembro que eu era novo convertido, e aí eu ia ver para tirar. Aí passava um tempinho e vinha ele com o maior musicão, maior vozeirão que ele tinha, né? Aí tu começava a acompanhar daqui a pouco, estava tirado, não. Aí passava um tempinho e vinha ele, aquele musicão de novo. Crente com problema no pé, que não consegue se firmar de jeito nenhum, que ainda não entregou verdadeiramente a vida a Deus, a ponto de entender que nele nós nos movemos, nele nós existimos, que tudo é por ele e para ele. Amém? É claro que se deixar a gente faz vigília, mas são 9h e eu vou acabar aqui em nome de Jesus. Então vamos ficar de pé. Mas compreenda, a vitória que Jesus conquistou para nós é sim imensurável. Ele nos ama tanto que ele rasgou o véu para nos dar o acesso direto a ele, isso que você crê. Mas ele falou: agora eu conto contigo. Se tu de fato é meu povo, eu estou contando contigo. Há uma vida, um estilo de vida para sempre. Eu quero te dar aí 1 a 2 minutos para que você olhe se essa palavra foi palavra de Deus, se essa palavra de alguma maneira falou no teu coração. Eu quero te dar aí 1 a 2 minutos para você falar com Deus. É a tua intimidade com Deus, é entre você e Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Senhor, a tua palavra nos ensina que não é por força nem por violência, mas é pelo teu Santo Espírito. E por isso, Deus da glória,